Caríssimos membros da mesa, eu vou dar continuidade, então, ao painel, que é o segundo painel, cuja tema é a obrigação de retorno imediato da criança, passando a palavra imediatamente à Sua Excelência, o senhor Juiz Federal Henrique Jorge Dantas da Cruz, que é graduado pela Federal da Paraíba, foi servidor do Tribunal de Justiça daquele Estado e procurador federal, tendo atuado, dentre outras atribuições, como procurador regional junto à primeira região e perante os tribunais superiores. Atualmente é juiz federal na primeira vara federal da Seção Judiciária do Pará. Tem a palavra, Vossa Excelência, doutor Henrique. Som aqui, não. Não, acho que eles estão agora. Alô? Deu. Obrigado. Boa tarde a todos. Inicialmente, saúdo o ministro Mauro Campbell, em nome dos demais painelistas. Saúdo também a desembargadora Mônica Cifuentes, que me convidou para esse evento, em nome de todos os demais presentes. E eu já inicio violando frontalmente o princípio da impessoalidade. Eu quero dirigir meu abraço ao meu amigo Dr. Maurílio, ele é juiz federal de Lavras, um amigo fraternal que me encontrei aqui, estou muito feliz em revê-lo. Como Vossa Excelência mencionou, estou como juiz federal da primeira região, na primeira vara de Belém. A primeira vara ela tem a competência para tratar dessas demandas internacionais. E, recentemente, tive em minhas mãos um processo que cuidava da aplicação da Convenção. Esse processo teve certa repercussão midiática e contornos interessantes. É o caso já mencionado pela manhã e aqui pelo desembargador Cássio, de uma mãe dinamarquesa com duas crianças dinamarquesas, são filhas de dois pais diferentes, também dinamarqueses, que nunca ouviram falar no Brasil e a mãe decidiu pelas crianças que o melhor deles seria morar no norte do país, e foi para Belém. Então, eu vou explicar o caso de forma bastante objetiva, até por causa do tempo, mas, obviamente, estou à disposição para maiores esclarecimentos. Essa mãe se envolveu com um senhor e engravidou. Durante a gravidez, ela rompe esse relacionamento e sai de casa e mora num abrigo. E aí já vem a primeira curiosidade nesses casos, para termos cuidado com a tradução. Abrigo aqui no Brasil é uma coisa, na Dinamarca é um apartamento completo, bem estruturado, para quem disser, e isso eu estou passando porque ouvi da própria mãe, quem disser que está passando alguma dificuldade em casa, tem direito a um apartamento. Então, o abrigo era um apartamento bem montado. Ela sai desse abrigo, aluga um apartamento e conhece um novo senhor. E tem a filha, ou seja, aquela gravidez foi gestada nesse tempo e o nascimento se deu já no segundo relacionamento. Nesse segundo relacionamento, ela volta a engravidar. E, mais uma vez, ela foge sobre alegações de abuso, de violência. Conhecedora da situação brasileira por meio de uma amiga, ela dirige-se de Copenhague para Berlim, de Berlim pega um voo, chega na América Central, atravessa a fronteira do Brasil a pé, ingressa por Roraima, pega um barco em Macapá, chega em Belém. Chegando em Belém, ela vai para uma praia, a cerca de 2 horas de Belém, onde havia estrangeiros que estavam à sua espera. Então, eu já antecipo um pouco o final da história e somo ao que o desembargador Cássio falou. Aliado à nossa jurisprudência, há sim uma orientação de que o Brasil era um destino. E por que o Brasil era o destino? Porque até então, a Dinamarca, o governo da Dinamarca não reconhecia o Brasil
como signatário, como aderente dessa convenção. Os pais aqui vieram, ingressaram com uma ação de busca e apreensão. E no transcorrer do processo já tive meu primeiro problema, porque eles ingressaram com 1 ano e 1 dia após da saída. Então, já vamos adentrar nas exceções. Esse processo foi ajuizado em março de 2017, deferido uma liminar no plantão, e aí já vem a primeira preocupação. Foi deferida, ela foi ajuizada e direcionada para a 5ª Vara. Então, já tivemos um problema na distribuição, que foi o que a juíza Mari Sheffield falou sobre essa prevenção que nós tínhamos que ter sobre os atrasos que acabam sendo gerados. O processo é enviado para a 1ª Vara, o juiz titular revoga a decisão e ouve todos os participantes. A mãe, defendida pela Defensoria Pública da União, Ministério Público e a AGU. A União diz que não tem interesse no caso, porque não havia o reconhecimento do Brasil. Então, o processo há uma decisão de declínio de competência para a Justiça Estadual. Nesse meio tempo, o governo dinamarquês reconhece o Brasil no dia 1º de agosto de 2017. E por essas e outras razões, o desembargador Cássio determina o retorno do processo à 1ª Vara. Então, o juiz titular, que foi agraciado pela paternidade, está de licença e tira férias, e o processo chega em minhas mãos no início de setembro deste ano. Por essa situação específica, trouxe para vocês essa introdução, a desembargadora Mônica me convida para eu dividir essas experiências com vocês. E daqui vejo que não há dúvidas, não há divergências sobre a visão da convenção. A desembargadora Mônica já escreveu sobre a visão poerocêntrica dessa convenção, que é privilegiar o menor. O doutor Denis fala que esse é o nosso farol, né, o que ilumina a nossa caminhada, que é essa subtração, ela viola o desenvolvimento da criança e, mais especificamente, o seu direito subjetivo de conviver com ambos os pais. Porque ambos, em igualdade, eles têm importância igual na formação do caráter e da personalidade. Tudo bem, mas como caminhar para proteger o menor? Então, eu decidi, e até peço licença à doutora Nádia para utilizar suas palavras, que ela diz em um artigo publicado sobre a produção cuidadosa de provas. Então, decidi por produzir provas para saber se minimamente as alegações da mãe eram verídicas, se eu tinha um mínimo de veracidade. E as alegações, obviamente, são as que causam mais transtorno no coração e também as mais difíceis de ser provadas, que houve abuso, tanto das crianças como dela. Mas a primeira, isso me chamou a atenção no início, porque, vejam só, primeira coisa, houve uma repetição de comportamento, a gravidez e separação. Segundo, ambos os pais teriam violentado a mãe e ambos os pais teriam violentado ambas as crianças. Então, ficou um caso muito grande. Minha primeira atitude foi digitalizar o processo. O processo iniciado em março de 2017, de forma física, não havia PJE para esse tipo de classe em Belém. E hoje, sim, hoje em maio já nas varas federais, todos estão pelo PJE. Então, o processo foi digitalizado, por quê? Porque na primeira reunião que nós tivemos, Ministério Público, União, Defensoria Pública e os advogados, nós tínhamos 3 integrantes, 3 atores naquela cena, em que têm prerrogativas de intimação pessoal com carga dos autos e prazo em dobro. Mas com a intimação presencial naquela audiência e o DVD em mãos, a remessa dos autos foi concretizada. Então, os prazos começaram a diminuir. E as decisões eram dadas oralmente, com todos os presentes.
Então, as intimações eram imediatas e os autos disponíveis imediatamente. Nesse primeiro encontro, tentei apaziguar os ânimos, porque é um caso totalmente diferente da Justiça Federal. Nós tínhamos 2 particulares brigando. Então, é um caso que possivelmente poucas vezes terei o prazer de trabalhar. Então, a primeira medida foi entregar o passaporte em secretaria da mãe, comprovar seu endereço, porque até então ela estava desaparecida, porque houve um pedido de natureza criminal e a Polícia Federal não a encontrou de imediato. Ela comparecia toda sexta-feira na secretaria para assinar um termo de compromisso e, ao mesmo tempo, os pais foram obrigados, e assim o fizeram, prestar alimentos para as crianças, que as crianças não estavam sendo bem atendidas. Após isso, foi decidido o desentranhamento de todos os documentos de língua estrangeira que não estavam traduzidos. Isso eu trago um ponto mais na frente para nós tratarmos sobre esse assunto. Na última semana de setembro, na última terça-feira de setembro, as crianças estiveram no gabinete, eu as conheci, a mãe esteve lá presente, foi aí quando ela assinou o termo, quando ela se apresentou e estava ciente do processo que estava em curso, passei toda a situação para ela, a defensora estava presente, a AGU e os advogados dos pais. As crianças presentes, brincando, aquele ambiente até então bastante cooperativo. E construímos o passo a passo das audiências que se iniciaram na semana seguinte, no dia 3 de outubro. Basicamente, oitiva dos pais, oitiva da mãe, análise se havia ou não necessidade de ouvir a criança mais velha. Estou falando de 2 crianças, elas saíram da Dinamarca em março de 2016, uma com 5, outra com 2 anos de idade. E já adianto que naquele caso havia um laudo psicossocial que apontava de forma clara uma alienação parental. E atualmente eu digo naquela época, aqui em outubro, estávamos com as crianças com 7 e 4 anos, convivendo exclusivamente com a mãe e possivelmente com a versão dessas férias aqui no Brasil, que ela disse que as crianças estavam passando, apenas por sua versão. Posteriormente, seria decidido o retorno ou não das crianças diante do pedido de antecipação da tutela. Tudo bem. Na terça-feira, 3 de outubro, foi criado um ambiente lúdico no gabinete do juiz titular, em que foram trazidos os equipamentos que recebem as crianças do nosso juizado especial, as cadeiras, um material para desenhar, brinquedos, bonecos, enfim, para esperarem. Mas eu já deveria ter aprendido que não dá para prever muito bem o futuro. E o direito, como na vida, ele é mais bem colorido com a experiência. Tudo pronto para esperar. Os pais chegaram da Dinamarca, só que as crianças não apareceram. E a Defensoria Pública entra na minha sala com a mãe, e a mãe diz que não vai trazer as crianças. Então, começa-se a audiência. E aqui eu quero fazer um parênteses, estou mencionando sim os atores, porque é necessário para bem entender a situação, mas todos atuaram de forma bastante transparente e dentro da sua atuação profissional. Só tenho elogios a eles. Então, iniciou a audiência suspensa, todos falaram sobre o pedido liminar, suspensa a audiência, depois de 2 horas, o pedido liminar foi deferido, o mandado de busca e apreensão cumprido por oficial de justiça e a Polícia Federal. As crianças não estavam em Belém e ouvi os pais durante toda aquela tarde e noite. Mais uma vez, o destino é curioso, e depois de oitivas dos 2 pais em inglês, o sistema teve um problema e foi perdido toda
a oitiva e começamos 8 horas da manhã do dia seguinte. Tudo novamente. E a longa duração se deve porque as perguntas eram feitas em português, traduzidas, respondidas em inglês e traduzidas para o português. Muito bem. No final da noite da terça-feira, essa mãe começa a chorar copiosamente no fim da audiência. E a gente não sabe bem porquê. E no outro dia ela aparece. Quando, antes de iniciarmos a audiência, eu indago a mãe se ela retornaria com as crianças para a Dinamarca. E ela afirmativamente disse que sim. Então, eu chamei a atenção dela para a situação. Qual é? Uma, indeferido o pedido, as crianças ficam aqui com a senhora. Deferido o pedido, as crianças vão para a Dinamarca. E a senhora quer ir para a Dinamarca. Ou seja, o que a senhora está criando nada mais é do que um estresse para as crianças. Elas sumiram mais uma vez da residência que elas estavam há um mês, 2 meses no máximo, e estavam escondidas em algum local. Após 15 minutos, ela retorna, teve a consulta com o Ministério Público, com a Defensoria, e ela decide me dizer onde estavam as crianças. Estavam numa praia, a 4 horas de Belém, com a avó. A mãe dela tinha vindo da Dinamarca e lá estava escondida com as crianças. Reiniciada a oitiva dos pais, carro da Justiça, Ministério Público, da Polícia Federal, seguiram para Belém, para Salinas. E acompanhado também dos psicólogos nomeados pelo juízo e das assistentes sociais, porque a grande preocupação era a proteção daquelas crianças. Aquele tumulto que elas estavam vivendo de mudar de residência, de uma hora ou outra aparecer em outra cidade, em outra casa, com outro ambiente, não me parece o adequado para o desenvolvimento de uma criança. As crianças retornam já passadas mais das 20 horas. Seguem para a sua residência. E no dia seguinte, na quarta-feira, na quinta-feira, iríamos começar a oitiva da mãe. E foi com a oitiva da mãe que eu pude ter a convicção do que estava acontecendo. Eu, mais ou menos, como o desembargador Cássio falou, que ele decidiu, possa ter sido um caso que era de Manaus e Venezuela, em que a mãe tinha dito tudo de ruim para os pais, para o pai, só que aquele estado do que ela alegava, posteriormente ela deu uma autorização para o pai viajar com as crianças, mas ela disse que essa autorização foi coagida para dar, mas ela alega que só depois de 4 meses é que ela foi atrás disso tudo, e aqui no Brasil ela tinha visto permanente e contrato, inclusive, com a Caixa Econômica para financiar seu imóvel. Ou seja, eu tive a convicção plena do que se tratava. Se tratava mais de usar a exceção da violência para mobilizar o seu aparato, o seu aparato judicial em favor dela, porque é uma situação muito, muito difícil de você pensar e descobrir a verdade naquele panorama, se houve ou não um abuso com a criança. Naquela situação, vi que os argumentos eram completamente emocionais. Durante as oitivas, não restringi a palavra dos advogados, apesar de, como já foi dito aqui, 2/3 das perguntas terem fugido do tema. Tudo era, as crianças retornarão e ficarão em lares separados. Mas não foi a Justiça brasileira que vai decidir isso. A Justiça dinamarquesa já assim decidiu. Durante a oitiva, ela confessa, nunca duvidou dos pais, não houve abuso. Só que ela voltava para outras situações, e voltava. E a situação, no final, o que se viu era uma mãe, sim, que amava os filhos, isso eu não tenho dúvida. Mas ela projetava uma superproteção para eles, por causa da sua infância difícil. Então, por isso aquela repetição. E isso
a partir de oitiva dos psicólogos nomeados pelo juízo. Havia uma repetição de comportamento. Ela achava que aquilo poderia acontecer com seus filhos e aí não queria de forma alguma contato com eles. E, curiosamente, antes de tudo, a guarda era dela. A guarda era compartilhada, mas vivia com ela. Ela ingressou com a ação na Dinamarca para que a guarda ficasse em definitivo com ela e os pais não tivessem o menor contato. Após todo o estudo na Dinamarca, o que se viu foi esses transtornos psicológicos, essa alienação parental e a inexistência absoluta de violência às crianças. A menor foi passada por 3 testes médicos na Dinamarca e nenhum deles apontou a mínima possibilidade de ter havido violência. Ouvida a mãe e o psicólogo e a assistente social, foi decidido que não era o momento adequado e não seria pertinente ouvir a criança, a maior, de 7 anos. Ela estava há 2 anos no Brasil e em 2015 já apresentava um quadro de alienação parental. E retornar todo esse trauma que ela viveu, atravessando a pé, na fronteira brasileira, entrando pela floresta amazônica, sem ser vacinados, eles não utilizam medicamentos de forma alguma, essa é a orientação da mãe. Nós achamos que não era o melhor caminho a ser trilhado. Posteriormente, terminado esse ponto, faço menção ao consulado da Dinamarca. Esteve presente, aqui eu vejo aqui o Dr. Rodrigo, cônsul-geral da Dinamarca, que esteve presente nessa semana, nessas mais de 40 horas de audiência. E o consulado teve uma atuação fantástica de auxílio ao juízo, porque a mãe trouxe da Dinamarca um rol extenso de documentos, uns em dinamarquês, outros em inglês. No Brasil, ao meu conhecimento, temos apenas um tradutor juramentado dinamarquês para português, que está em São Paulo. Num contato prévio, só para ter noção da situação, ele disse que demoraria mais de 6 meses para traduzir um documento. Ela tinha, eu não me recordo agora, mas eram mais de 60 documentos. E, num espírito cooperativo, porque já eram mais de 30 horas, todo mundo junto, os próprios advogados da outra parte nos ajudaram a escolher os documentos, em uma conversa com ela presente, com a defensoria presente, o consulado nos ajudou na tradução. E como não havia litigância, não havia lide e controvérsia, aquilo que foi traduzido oralmente naquele momento pelo cônsul-geral da Dinamarca foi aceito pelas partes. E toda a documentação trazida não tinha uma linha que falava sobre violência. O documento que ela trouxe, deu mais realce, seria um laudo médico. E após a tradução, confirmada por ela, o médico fala que nunca nem viu a criança. Ela nem estava presente no momento que a criança esteve naquele recinto. Muito bem, passado já da 1h da manhã, terminada a audiência, fomos para casa. No dia seguinte, a medida liminar foi deferida liminarmente, e o retorno das crianças determinado. Como eu já tinha aprendido na terça-feira que não dava para prever o futuro e saber tudo o que podia acontecer, o meu primeiro ponto foi proteger as crianças. O que é que ia acontecer daqui para frente? Porque a mãe tem uma difusão vermelha, as crianças uma difusão amarela. A mãe certamente seria presa quando adentrasse no território europeu. Com a ajuda do consulado, em contato com o consulado e as autoridades dinamarquesas, foi feito um acordo e foi isso cumprido para que ela não fosse presa na Dinamarca. Mas vai que não conseguimos chegar a esse ponto. Então, naquela decisão, por sorte do destino, os pais tinham condições financeiras, os custos foram arcados pelos pais, retorno das crianças, da mãe e da avó, porque
chegando em Lisboa, que foi o voo que ela pegou, caso houvesse a prisão, ela continuaria para a Dinamarca com a avó e os pais em outro avião. Eles não tiveram o contato com as crianças. Na minha visão, isso ia prejudicar ainda mais. Eu acho que essa parte, toda a estrutura psicológica, emocional e cuidadosa, estava muito bem montada na Dinamarca para recebê-los. E aqui eu fui testemunha de um momento bem emocionante, porque quando as crianças chegaram no gabinete ao lado e a audiência ocorria na sala ao lado, as crianças, obviamente, começaram a brincar, cantar, enfim. E os pais ouviram a voz da criança depois de 2 anos sem vê-las. E no meio do depoimento, tivemos que interromper, porque ambos começaram a chorar e se abraçaram naquele momento, quando viram que as crianças estavam mais perto do seu retorno. Deferida a ordem, a Polícia Federal, com uma oficial de justiça, outro oficial, psicólogo, assistente social, cumpriram a decisão. O consulado da Dinamarca já tinha emitido os passaportes e autorização, mas havia o medo. E se ela rasgasse os passaportes? Como é que essas crianças iam embarcar? Mas o consulado já tinha adiantado essa preocupação e havia autorização do governo da Dinamarca para essas crianças entrarem na União Europeia, no seu país, sem identificação. Então, as crianças ingressaram no voo em Belém, desceram em Fortaleza, Recife e foram para Lisboa. Todos acompanhados pela Polícia Federal. Eles recolhiam do avião e devolviam e faziam o embarque. E em todos aqueles pontos, os pais realmente não cumpriram a decisão e não estavam presentes. Eles aguardaram. A mãe teve um primeiro entreveiro em Lisboa, mas seguiu e chegou à Dinamarca com suas crianças. Esse foi o caso que coube a mim decidir e trazer para vocês, para trazer um pouco mais de experiência prática do que houve comigo. Afinal de contas, na prática, ela ganha muito mais contornos. A gente não consegue prever as coisas que podem acontecer no futuro. E aqui eu deixo uma reflexão sobre, posso até chamar de sugestão. Se a senhora me dá licença, eu vou usar as palavras da senhora, doutora Denise, no artigo que a senhora publicou, que a senhora fala: oxalá que seja mantida aberta a porta para a citação de novas espécies cooperacionais que cuida do trato Boris Abramovich, a reclamação julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Acho que nós devemos começar a ter um pouco mais de preocupação, já que o Brasil começa a ser um destino com algumas questões práticas. Eu vou dizer um caso delas, tradução. Se não fosse a ajuda do consulado, como é que seriam traduzidos os documentos do dinamarquês? Nós temos uma pessoa aqui. E se eles não falassem inglês, não teríamos o tradutor. Talvez fosse o caso, e no futuro, os países conversarem e, nesses casos especificamente da Convenção de Haia, ter uma aproximação maior, como ficou o exemplo do consulado da Dinamarca, nesse caso, de estar presente. Se não conseguimos intérpretes polonês, russo, seja qual nacionalidade, que a embaixada e também nós, portugueses, falando português em outros países, estamos presentes nesses casos para ajudar na tradução, porque assim quem vai decidir se sente de uma forma mais confortável. Esse foi um resumo curto e objetivo, por causa do nosso tempo, dessas mais de 40 horas de audiência que tivemos. E até eu vou passar aqui para a mesa, infelizmente não tive em mídia digital. Como eu falei, o tempo diminuiu um pouco a litigância, o espírito virou cooperativo. E os pais enviaram por e-mail para a vara fotos do reencontro com as crianças.
As crianças hoje estão numa casa voluntária, uma senhora as recebeu, e o processo de aproximação dos pais vem dando resultados. Houve primeiro encontros, todos acompanhados por profissionais de diversas áreas. Elas já até dormiram a noite com os pais, retornam para essa casa. Inclusive, um dos pais vai se mudar por um mês para morar com o outro, para que as crianças residam no mesmo local, para posteriormente haver a separação do teto, porque a guarda definitiva foi dada para os pais por uma juíza dinamarquesa. Então, toda aquela situação de perseguição que havia, inclusive foi levantado que a Dinamarca violentava os direitos humanos, que 2/3 da população feminina da Dinamarca era violentada, que ela não era ouvida no tribunal, cai por terra com isso. E, solidificada a reaproximação com os pais, ela volta paulatinamente a ter esse convívio. Enfim, aqui, depois dessas fotos, eu tive certeza que fiz o melhor que eu pude para proteger essas crianças e, uma vez mais, tive orgulho e me senti muito feliz em ser juiz federal. Muito obrigado a todos.